Olá, seja bem-vindo ao Projeto Resgate Estudo. É um prazer estar com vocês novamente e espero que com a palavra de hoje, com o estudo de hoje, você seja abençoado, seja edificado e seja cheio da presença do Senhor. O nosso tema que nós escolhemos agora para estar abordando é escatologia. E você sabe que escatologia é o estudo das últimas coisas, é o estudo dos acontecimentos dos últimos tempos descritos na Bíblia. Na semana passada, o pastor Josias já comentou sobre esse tema, né? O que é escatologia, quais são os sinais dos tempos, né? Essas coisas todas que estão acontecendo, os terremotos, as pestes, as pragas, as mortes, as guerras, todas essas coisas são sinais dos últimos tempos. E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. É um tema não muito comentado nas igrejas. Eu aqui até tomo liberdade de fazer uma crítica. Em muitas igrejas não se comenta sobre o arrebatamento da igreja. Fala-se muito sobre prosperidade, fala sobre cura, fala sobre um monte de coisa, até coisas motivacionais, né? Coisas que às vezes a Bíblia nem aborda, mas é um assunto extremamente importante. Nós estamos vendo, a partir do primeiro estudo, e hoje nós vamos ver mais algumas coisas, que nós estamos nesse tempo, né? Os apóstolos, eles já acreditavam que o tempo de vir do Senhor Jesus Cristo voltar era o tempo deles. Mas hoje, mais de 2000 anos depois, nós vemos ainda mais os sinais dos tempos nos mostrando que o arrebatamento está próximo. Muitas pessoas que eu comento às vezes a respeito do arrebatamento, algumas têm medo. Cristãos de vários tipos de igreja, alguns têm medo, outros não sabem ao certo se isso vai acontecer. Eu acho que talvez seja esse ponto de vista seja até mesmo por falta de esclarecimento que as igrejas estão fazendo. Mas hoje nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre isso, tomando como referência alguns temas, alguns versículos bíblicos. Está bem interessante, eu convido você a estar participando com a gente. Então aproveita, se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, ou melhor que isso, divulgue para as pessoas, compartilhe aí, curte, divulga essa palavra, né, para as pessoas que você conhece, porque são palavras que nós queremos que sejam palavras que edifiquem a vida das pessoas e que levem todos os cristãos ao conhecimento sobre o arrebatamento e a que sejam arrebatados. Vamos fazer uma oração inicial? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. E eu peço que o Senhor esteja me orientando, me abençoando nesta palavra e também abençoando essa pessoa que está nos assistindo, a todas as pessoas que estiverem nos assistindo agora ou em qualquer outro momento, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Já falamos sobre o que é escatologia, né? Mas o arrebatamento da igreja. Nesse tema arrebatamento, nós vamos falar sobre o que é o arrebatamento, para quem será o arrebatamento, essa é a ideia que nós temos aqui, tá? Como será o arrebatamento e quando será o arrebatamento, tá? Nós vamos fechar esse assunto? Não, né? É um estudo que tem o objetivo de esclarecimento e até de que você incentive você a pesquisar mais sobre isso, certo? Então, no primeiro tópico, o que é o arrebatamento? O arrebatamento se origina da palavra grega arpagezometa, difícil, né? Que significa retirada brusca, inesperada e sobrenatural da Igreja de Cristo deste mundo. Na definição teológica bíblica geral, o arrebatamento é a retirada imprevista e repentina da Igreja pelo poder de Deus, para que, trasladada às regiões celestes, esteja para sempre com o Senhor Jesus. E para não deixarmos de fora o conhecimento secular, nós temos aí o dicionário. O que o dicionário diz a respeito de arrebatamento? O que é arrebatamento no dicionário? Ato ou efeito de arrebatar-se. Comportamento precipitado, inconsiderado, inesperado. Interessante, né? Então, o arrebatamento é esse ato da igreja, né? De ser retirada abruptamente
de forma inesperada, até inconsiderada, da igreja, de todos aqueles que creem em Jesus, que o fizeram como Senhor e Salvador das suas vidas. Então aí já estamos começando a responder o segundo tópico, né? Para quem será o arrebatamento? Para quem? A Bíblia nos mostra que os salvos, o arrebatamento será para aqueles que foram salvos, que foram transformados mediante o novo nascimento, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que guardam os mandamentos de Deus através de Jesus Cristo, e aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Bom, basicamente essa situação, né, de quem será arrebatado é aquele que primeiro crê que Jesus Cristo é o Senhor. E que, falando no seu coração, falando através dos seus lábios, confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, fez dele Senhor. E começou a seguir os seus mandamentos, ou seja, a Bíblia. Esse termo, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, é porque Jesus Cristo é o Cordeiro que foi enviado por Deus. É uma linguagem figurada de que o Deus mesmo enviou seu Filho Jesus Cristo para que ele entregasse a sua vida. Ele é o Cordeiro, a simbologia do Cordeiro, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos e tem a vida eterna. E ele é o primogênito de todos aqueles que herdarão a vida eterna. Em Apocalipse 22:14 está escrito assim: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então é um pré-requisito guardar os mandamentos do Senhor. Então, se, por exemplo, hoje, nessa situação que nós estamos de pandemia, o seu relacionamento com Deus pode ter esfriado um pouco. Procura aquecer o seu relacionamento com Deus, procura buscar a palavra, e se você puder, na medida que puder, vá aos cultos presenciais da sua igreja, porque isso vai edificar a sua vida. Buscar ao Senhor e seguir os mandamentos dele é uma escolha que a gente tem que fazer. Não dá pra gente esperar ter vontade para que isso aconteça, né? A gente tem que, é uma decisão nossa, uma decisão minha estar aqui, é uma decisão minha ler a Bíblia, decisão minha orar, participar dos cultos online, me aproximar da palavra, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Nós precisamos fazer isso. Então, a Bíblia diz ainda, interessante, hein? Serão salvos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que seguem os seus mandamentos, mas a Bíblia dá listas de pessoas que ficarão de fora. Em Apocalipse também, 22:15, ele diz assim, ó: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e aqueles que amam e cometem a mentira. Aliás, sobre pessoas que ficaram de fora ainda em Gálatas capítulo 5, 19 a 21 tem uma lista das pessoas que ficaram de fora. Em Efésios também apresenta uma listinha lá no capítulo 5, nos versículos 1 a 5, uma outra lista sobre as pessoas que ficarão de fora, que não serão arrebatadas. As pessoas que vivem na carne poderão não ser arrebatadas. Então, para a gente viver em espírito, andar em espírito, é necessário estar sempre buscando a presença do Senhor, sempre se arrependendo dos pecados. Pecamos a todo momento, mas nós precisamos estar sempre buscando esse aperfeiçoamento, como dizia Paulo, né? Ele buscando aperfeiçoamento, o crescimento, a estatura de varão perfeito, para que a gente seja mais próximo daquilo que Deus espera da gente. O terceiro tópico, e esse é muito interessante, como será o arrebatamento? Aqui são 4 textos que eu separei, que são muito conhecidos desse tópico, mas eu quero trazê-los na íntegra, lê-los na íntegra, para que a gente possa fechar esse assunto bem fechadinho. Então, como que vai ser o arrebatamento? O primeiro texto
É Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. O que diz esse texto? Vou ler, tá? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Jesus estava conversando com seus discípulos, depois que já tinha sido ressuscitado. Ele permaneceu por 40 dias andando pela terra. Ele foi visto pelos discípulos, então apóstolos, e foi visto por mais de 500 pessoas, conforme os relatos bíblicos. E nesse momento que ele estava sendo elevado aos céus, ele tinha acabado de dar algumas orientações para os discípulos, e ele estava sendo levado aos céus. E estando, seguindo no versículo 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha, Jesus há de vir no céu, como para o céu o vistes ir. Que bênção! Vamos para quer dizer, então, nesse texto que nós temos, Jesus foi elevado, mas há uma palavra, ele vai voltar. O outro texto é Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo apresenta uma descrição bem detalhada de como será o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17. Ele diz assim, ele já estava ensinando a respeito dos mortos. Então ele dá continuidade a esse ensino para a igreja de Tessalônica. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Veja, os que morrem em Cristo, na verdade, não morrem, eles dormem, porque eles esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles esperam a ressurreição. Então, a respeito dos que... para que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, olha que interessante, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o próximo texto, que também está bem relacionado, que é 1 Coríntios 15, 50 a 53. Nesse, Paulo cita novamente como será o arrebatamento, tá? Então vamos lá. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vou fazer um parênteses aqui. O nosso corpo, ele é um corpo corrupto. Né? Nós somos pecadores, nós temos a herança do pecado, então o nosso corpo físico ele não pode herdar o reino dos céus. E continua. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, glória a Deus, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Tem mais um texto
que foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, queridos, fantástico. Então, o que nós temos? Nós temos aqui alguns textos que primeiro mostram que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, subiu aos céus pelo seu próprio poder e voltará nos céus para resgatar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro. Quando a trombeta soar, quando os anjos, o clangor dos anjos estiver ali, os anjos estiverem todos prontos para esse momento, né? Os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis, porque essa é a ressurreição. Os nossos corpos, aqueles que estiverem vivos, serão transformados, porque é impossível que esse corpo corrupto ele possa herdar o reino de Deus. E todos nós encontraremos o Senhor nos ares e viveremos para sempre com Ele. Isso é contagiante, né? Empolgante, também é confortante. E pode ser que alguns estejam temerosos por ouvir que isso vai acontecer. Mas eu não quero comentar sobre isso agora. Eu quero dizer o seguinte, vou continuar aqui o estudo. A última parte, a última pergunta do estudo é: quando será o arrebatamento? Mateus 24, de 36 a 39, está escrito: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, é um exemplo, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E o Senhor Jesus Cristo ainda completa, no mesmo capítulo 24, no versículo 44, ele diz assim: porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, essa é fácil de responder. Quando será o arrebatamento? Em algum dia, em alguma hora, a qualquer momento que nós não sabemos. Nesse momento, Jesus estava na condição de homem, e então ele também não sabia. Mas hoje, na condição de Deus, aquele que herdou todas as coisas, todo o poder, ele também sabe quando ele vai voltar nas regiões celestiais para buscar a sua igreja. Mas qual é a nossa parte, então, dentro dessa, como cristãos, dentro do arrebatamento, do conceito de arrebatamento? É que nós temos que estar preparados, buscando ao Senhor, buscando a sua presença, participando da igreja, se arrependendo dos pecados, buscando se humilhar sempre, tendo nosso coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Eu vou ler a conclusão que eu preparei aqui para a gente poder finalizar esse estudo. Então nós podemos entender, primeiro, que o arrebatamento será repentino. O Senhor surgirá nos céus com grande alarido. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Os corpos dos vivos serão transformados em corpos incorruptíveis. E os anjos recolherão os escolhidos, todos subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Um detalhe, no arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo não descerá à terra. Ele ficará nos ares, esperando a sua igreja ser levada até ele, e ele levará a igreja para sempre, para viver no céu,
na Nova Jerusalém. Então, para finalizar, é interessante que todos nós estejamos pensando nisso tudo, nesses textos. Se você puder, leia novamente. Foram colocados os textos aí e quero orar com vocês para a gente finalizar esse estudo, certo? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nesse momento o Senhor esteve conosco, porque os anjos do Senhor foram liberados para ministrarem a nosso favor nesse estudo. Nós pedimos a tua graça e que cada uma das pessoas que estiveram aqui assistindo ou que assistirão sejam cheios da tua presença. Que não haja temor, Senhor, a respeito do arrebatamento, mas que haja alegria e gozo, porque aqueles que temem pode ser que possivelmente não estão em plena comunhão com o Senhor, ou então tem algum receio a respeito de ser arrebatado, mas que haja, Senhor, que haja nesses corações, nessas mentes das pessoas que têm alguma dúvida, a confiança de que o Senhor nos arrebatará. Quer seja para aqueles que morrem no Senhor, se morrermos no Senhor, nós ressuscitaremos. E se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Mas é importante que o nosso coração esteja cheio e envolvido da tua presença. Nós oramos, Senhor, para que isso aconteça em nossas vidas, na vida dessa pessoa, todos aqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir a qualquer momento. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado por participar e novamente divulga os nossos estudos, os estudos do Projeto Resgate nas redes sociais. Um abraço a todos. Deus te abençoe.